E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um vídeo. O tema de hoje é o que Deus diz e a CCB nega. Hoje nesse vídeo vou apresentar para vocês 22 aberrações da Igreja Congregação Cristã. Vamos lá. Lembrando que o Deus citado por mim aqui nesse vídeo é o Deus Criador, o verdadeiro, não o Deus de tempo da CCB. Vamos lá, meus queridos. O que Deus diz e a CCB nega. Vou deixar um espaço aberto aí para quem quiser refutar esses 22 pontos que eu vou apresentar nesse vídeo aqui. Vamos lá. Há muito tempo atrás, o profeta Elias, depois de ter desafiado os profetas de Baal, lançou um desafio para o povo. Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal seguiu. Hoje, ao presenciarmos as heresias e os desvios morais denunciados, temos o mesmo desafio à nossa mente. Ou continuar servindo as doutrinas bizarras da congregação cristã, ou aceitando seus erros, ou seguindo a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. São duas vontades contrastantes, a Deus e da CCB. Qual ficaremos? Vamos lá. Então vamos lá, para os 22 pontos de doutrina da CCB, 22 aberrações da CCB. Deus diz e a CCB nega. Vamos lá. Primeiro, Deus diz em sua palavra que a graça é Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 14. A CCB nega, dizendo que a graça é a sua organização religiosa. Segundo, Deus diz em sua palavra que todo aquele que crê em Cristo é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. A CCB nega, dizendo que todo aquele que é batizado e membro em comunhão de sua organização religiosa é filho de Deus. Terceiro, Deus diz em sua palavra que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá ele estará presente e atuante. Mateus capítulo 18, versículo 20. A CCB nega, dizendo que Deus está presente e atuante somente em sua organização religiosa. Quarto, Deus diz em sua palavra que não habita em templo feito por mãos de homens. Atos capítulo 17, versículo 24. A CCB nega, sacralizando o templo material, a ponto de temer profaná-lo. Quinto, Deus diz em sua palavra que o batismo é em nome do Messias. Mateus capítulo 28. A CCB nega, dizendo que o batismo é em nome de uma quaternidade, em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sexto, Deus diz que podemos ter certeza da nossa salvação e que negar esta convicção é chamá-lo de mentiroso. 1 João capítulo 5, versículo 10 e 13. A CCB nega, dizendo que não podemos ter certeza da salvação, porque temos que ser fiéis o suficiente para um dia salvarmos nossa alma. Sétimo, Deus diz em sua palavra que podemos julgar a mensagem que ouvimos dos pregadores e dos profetas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. A CCB nega, dizendo que podemos blasfemar contra o Espírito Santo se começarmos a questionar. Oitavo, Deus diz em sua palavra que concedeu a alguns homens para serem pastores. Efésios capítulo 4, versículo 11. A CCB nega, inventando uma heresia que separa o título de função que não existe na Bíblia. Nono, Deus diz em sua palavra que após a morte o justo estará no céu com Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 43. A CCB nega, afirmando que o ensino do repouso dos santos é o sono da alma. Doutrina espírita da CCB. Décimo,
Deus diz em sua palavra que a fé em Jesus é suficiente para sermos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A CCB nega, acionando as boas obras, fidelidade, batismo, bom testemunho, filiação a CCB, usos e costumes. 11º aqui. Deus diz em sua palavra que o crente pode desfrutar de um relacionamento com Deus sem formalidades e hipocrisia. Por isso pode orar em qualquer posição. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. A CCB nega, afirmando o ensino das orações somente de joelhos. 12º. Deus diz em sua palavra que Jesus é a verdade, e conhecê-lo é aceitá-lo e é estar na verdade. João capítulo 14, versículo 6. A CCB nega, dizendo que é preciso estar na sua organização religiosa para se estar na verdade. 13º aqui, ó. Deus diz em sua palavra que os crentes têm total injustiça perdoada pelo sangue de Jesus. Vou ler de novo, que a monta atrapalhou. 13º. Deus diz em sua palavra que os crentes têm total injustiça perdoada pelo sangue de Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 9. Portanto, não pode cometer o pecado imperdoado. A CCB nega, dizendo que o crente pode blasfemar contra o Espírito Santo e que a blasfema é o adultério. Para a CCB, a blasfema do Espírito adultério virou blasfema contra o Espírito Santo. E gaguejei, já era. 14º. Deus diz em sua palavra que os pastores podem receber salário. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8. A CCB nega, dizendo que quem recebe salário é ladrão. 15º. Deus diz em sua palavra que o sacerdote de Melquisedeque continua na pessoa de Cristo e que tal sacerdote inclui o dízimo. Hebreus capítulo 7, versículo 1 e 4. A CCB nega, dizendo que o dízimo foi abolido e ao invés de respeitar quem oferece o dízimo, condena esses, sendo certo é optarem pelas ofertas voluntárias, que Deus aceita também, mas jamais discriminar quem oferece dízimo, chamando os pastores de ladrões devido a essa doutrina. 16º. Deus diz em sua palavra que sua igreja jamais deixou de existir. Mateus capítulo 16, versículo 18. A CCB nega, admitindo que a igreja verdadeira foi tirada das seitas humanas e teorias e iniciou-se em 1910. 17º. Deus diz em sua palavra que o cabelo da mulher foi dado em lugar do véu. Isso eu já sabia. E que todo véu não tem sentido, porque todos nós refletimos a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A CCB nega. Dizendo que a mulher deve impreterivelmente usar o véu. 18º. Deus diz em sua palavra que as mulheres podem pregar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5. A CCB nega, dizendo que as mulheres não podem pregar. 19º aqui, ó. Deus diz em sua palavra que podemos pregar nas praças. Atos capítulo 17, versículo 17. A CCB nega, condenando pregações nas praças. 20º ponto. Deus diz em sua palavra que a obra de Deus é crer em Jesus Cristo. 1 João capítulo 6, versículo 29. A CCB nega, dizendo que a obra de Deus é sua organização religiosa. Verdade. 21º. Deus diz em sua palavra que o ósculo santo é apenas um costume ou uma forma de saudação. Lucas capítulo 7, versículo 44 e 46. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Que pode ser dado em todos os lugares, entre homens e mulheres. E a CCB nega, criando a doutrina do beijo ritualístico, que é sinal da igreja obediente. Só pode ser dado na despedida do culto, em caso de viagens, e somente entre homens e mulheres e mulheres. Para fechar aqui, ó, 22º. Deus diz em sua palavra que Jesus é o caminho. João capítulo 14, versículo 6. A CCB nega, dizendo que a sua organização religiosa é o caminho da vida eterna e o caminho da verdade. Então, nesse vídeo eu estou apresentando 22
22 pontos, 22 aberrações da CCB contra a palavra de Deus, né? Esse vídeo fica aberto à refutação. Quem quiser me refutar aí na internet, ok? Fica à vontade, tá bom, meus queridos? Não repara o barulho não, que aqui hoje tá assim, barulho de moto toda hora. Falou? É isso aí. Um abraço. Até mais. Deus diz e a CCB nega. Vou fazer o quê, né? O povo aceita.